Abram a palavra de Deus comigo, lá em Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 9, versículo 18. Aleluia. Quem está com a Bíblia já achou? Não? Vou esperar todos acharem. Glória a Deus. Quem achou, marca Lucas 19, ou 9, 18, e abre também já em Mateus 16, 14. Deixa marcado aí com os dedinhos, esses dois. Aleluia. Esses dois textos que eu estou citando, ele trata a mesma narrativa, a mesma ocasião. Encontraram? Vamos lá. Lucas 9, 18 diz assim: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Mateus 16, 14. E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus volta para eles dizendo: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E aí um fato que nós conhecemos muito aqui: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Uma revelação tremenda. E é por revelações como essa que eu oro agora. Amém. Glória a Deus. Antes de continuar, queria saber aqui, quem viu a imagem que eu mandei no grupo dos jovens? Quem viu? 1, 2, até esperava mais. Quem não viu, pode pegar seu celular agora e olhar a imagem. Espero que dê certo em grupo, mandando individual. Um pouco diferente a abordagem, né? Essa imagem aí. Quem está sem o celular, dá uma olhada. Quem está vendo aí uma seta azul? Ninguém? Quem está vendo uma seta amarela? Ó, presta atenção, olha, dá uma mexidinha no celular. É algo simples, mas pode ter muito significado. Amém? Mas é só uma seta amarela para cima mesmo. Eu poderia aqui construir várias histórias, falando que, olha, estamos em sinal de atenção para subir. Construir uma história em torno disso. E é um pouco sobre isso que o Senhor quer nos alertar, né? Nós estamos na geração dita até então a geração hiperconectada. Enquanto o Rodney orava, eu dei um enter na mensagem e já tinha dois que já tinham visto a mensagem chegando no grupo. Ainda bem que eram os da diaconia, que tem que ficar esperto nas mensagens. Mas, num instante, todo mundo teve acesso a isso. E eu podia ser daquelas imagens, né, que chegam para um com cor diferente, para outro de outra forma. E muitas vezes nós nos perdemos nisso. Em estar super conectados, nós começamos a pegar casos, situações que acontecem corriqueiramente no mundo. E começamos a tomar aquilo como coisa para nós, coisa em que estamos envolvidos. Tem uma pesquisa feita em 2018 e 2019, mas foi publicada só durante a pandemia, da Visão Mundial. Ela tem outros dados que colaboram, é um instituto muito íntegro no que faz. Os números podem não estar exatos, mas dão uma noção do que tem acontecido. Fizeram uma pesquisa com jovens, né, da nossa geração de 18 a 35 anos. Jovens que tinham vidas totalmente conectadas, totalmente vinculados em 3 ou mais redes sociais. Em 25 países e um deles o Brasil. Eu anotei aqui para a mente não me faltar. Então esses jovens adultos foram entrevistados e descobriu que aqui no Brasil, 2 de cada 10 jovens, 20%, um pouquinho mais de 20% na verdade, que são ativamente conectados, estão todo dia trocando ideia com alguém, conversando com alguém nas redes, se sentiam solitários. E a estimativa na atualização dessa pesquisa
é que depois da pandemia esse número tenha mais que dobrado. Ainda não fizeram uma pesquisa nova, mas a estimativa dele é que hoje 40% das pessoas, porque aumentou o número de pessoas conectadas, e das pessoas que se conectaram pós-pandemia, esse número de a cada 10 brasileiros, de jovens adultos, 4 sejam pessoas que se sentem solitárias, abandonadas, que é uma outra pergunta, abandonadas por aqueles que estão perto. Amém? Um dado muito preocupante. Mas aí nessa mesma pesquisa tem um outro dado que é pior. 74% desses jovens se declararam cristãos. Não dos que, de todos os jovens brasileiros que foram entrevistados, 74%, não, eu sou cristão. Protestante, católico, mas eram cristãos. Dentro desses 74, desse universo de 74%, 41% abandonou a igreja. Se declarava cristão, mas havia abandonado a igreja. E aí, entre os motivos levantados dessas pessoas, o que era comum? Todos eles eram fortemente envolvidos com questões mundiais. Eles se sentiam envolvidos com o que acontece em Israel, a gente não tem como fugir desse conhecimento, com o que acontece em outros países, e foram afetados pelo que a religião alheia causou neles. Eles deixaram de crer em Deus por conta das abominações, das notícias e histórias, verdadeiras ou não, que eles tiveram acesso através de estarem conectados. E isso levou eles para uma frieza espiritual e colocou eles para fora da igreja. 41%, sejam protestantes, sejam católicos, estão fora da igreja, porque eles se conectaram mais com o mundo, mais com o globo, sou globalizado agora, e deixaram a fé, deixaram a simplicidade da sua casa, da onde Deus os plantou. Isso contaminou, por conta de problemas de outras igrejas, muito provavelmente, muitos se perderam. E eu acho que não foi só lá em 2018, né? A gente tem visto situações que chegam, que a gente tenta fugir, eu pelo menos tento fugir. Acho que ninguém aqui curtiu uma foto minha no Facebook, eu vi um Reels meu lá no Instagram, né? Porque sinceramente, eu fujo dessas redes. Mas vendo dados assim, como eu trabalho com tecnologia, chegam situações assim para a gente analisar. Porque hoje, um jovem ele passa 3 dias sem água, sem comer, mas se tiver internet, e eu não estou falando um jovem, um adolescente que está aí com os hormônios à flor da pele, querendo se conectar, querendo fazer alguma coisa com... Não, jovens adultos. Nós, muitos da nossa geração, muitos dos nossos amigos, se ficar sem internet, acabou. Né? Quantas vezes eu não estou ali, tem uma palavra de Deus aí para mim? Não. Tem internet aí? Qual que é a senha do Wi-Fi? Só ali atrás. Aqui na casa de Deus. Um exemplo simples, não que isso defina, mas é algo que me chocou. E o que mais me chocou foi que quanto mais essas pessoas, aí não só os brasileiros, mas quanto mais os jovens que mais relataram se sentir solitários, eles disseram que passaram a se sentir mais solitários à medida que eles conheciam o mundo pelas telas. Por quê? Porque isso causou uma expectativa de algo mais neles. Né? Não é isso que diz lá, isso é o que o Senhor me ministrou. Conhecer o mundo, estar conectado com muita gente, isso criou uma expectativa a mais. Da mesma forma que isso pode ser benéfico para eu acompanhar obras que estão acontecendo pelo mundo, missionários que se tornam amigos, né? Acho que muitos aqui têm um missionário que está em outro lugar em missão, a gente intercede e ora por eles, mas dessa mesma forma, isso causa expectativas e ansiedades nas pessoas. E encurtando mais, espremendo mais esse mundo, aqui no nosso país. Quantas notícias comigo já aconteceu de às vezes ligar o rádio para tentar saber como que está o trânsito, ouvir alguma coisa, ainda mais quem mora aqui em Barueri com essas obras todas, ter uma noção de como está para ir para São Paulo, para sentido centro, e escuta uma notícia que, te põe para baixo, assim mesmo sem você querer. Se você não intercede na hora, aquilo acaba corroendo o seu coração. E aí depois você volta, deixa eu ver o que aconteceu naquele caso lá. Era mentira, o repórter falou uma notícia errada.
Isso, infelizmente, é comum de acontecer. E isso é uma cilada que Satanás está preparando para pegar muitos da igreja. Tem muitos que estão fora, muitos que estão perdidos, que se perderam por conta disso. Mas a chamada desinformação, que na verdade nada mais é que a arma mais antiga e mais eficiente de Satanás, a mentira, ela tem paralisado muitos dos que estão na igreja. Porque por conta de boatos, de verdades, meias verdades, desinformações, verdades um pouquinho distorcidas. Ela falou, não, isso é verdade porque eu já ouvi a pessoa mesmo falando isso. Aí a pessoa dá uma distorcidinha. Não, então se 80% é verdade, esses 20% também são. E acabam se perdendo, ou acabam paralisados dentro do reino, dentro da igreja. E o inimigo, ele tenta com essa situação fazer o quê? Nossa, eu crio aqui, tal. E da mesma forma, ele faz o quê? Ele faz com que pessoas que estão aqui, como nós, recebendo de um evangelho genuíno, acaba por estar conectado, recebendo um evangelho tão fútil, criando expectativas em Deus que não são as expectativas que Deus tem a nosso respeito. E aí ela começa a correr atrás, ela pega a fé que ela tem, que é genuína, verdadeira, e começa a correr atrás daquilo, começa a correr atrás dos próprios sonhos, começa a correr atrás daquilo que a multidão está falando que é certo, e ela não alcança, porque não é a vontade de Deus. E aí essa pessoa, ela chega num ponto de se frustrar. E quando a pessoa se frustra, aí está um perigo. O Senhor falou um pouco disso conosco na quarta, no discipulado. Mas a frustração tem sido a arma do inimigo para paralisar a crente dentro da casa. Não é o que já abandonou a casa, é o que está dentro da casa. Porque quando quem está dentro da casa está paralisado, ele não sai para buscar aquele que se perdeu. Ele não consegue, porque ele fica ali. Eu vou orar para aquela pessoa para quê? Meu irmão não se converte, meu pai não se converte, minha mãe não se converte quando eu oro. Está ali frustrado com essa situação dentro da casa dela. E eu vou lá para quê? Eu vou orar por cura, porque se eu oro por cura aqui não acontece. Mas muitas vezes o que paralisa essa pessoa é porque ela buscou o sonho dela em Deus e não buscou o sonho de Deus para a vida dela. Aí ela se decepciona. E aí que a pessoa fica desiludida. Tem uma fé extrema, uma fé tão linda, mas ela colocou em algo que não era de Deus. E da mesma forma como o Jesus indagou os discípulos aqui, é a multidão, o que elas falam? Quem elas dizem que eu sou? Um fala isso, outro aquilo outro, um inventa uma história, falam até que é Beelzebu, que expulsa os demônios e domina eles porque é senhor deles e tudo mais. Mas vós, e essa situação toda aí, você está tirando as decisões da sua vida do que você muito lê na internet, do que muito chega ao seu ouvido, das mensagens sem sentido que chegam no seu celular, ou de estar perto do Senhor. Continuando aqui no 16, respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Muitas situações que estamos vivendo, que às vezes até parecem sem sentido, mas nenhuma voz é sem sentido. Elas têm deixado as pessoas dentro da igreja, nós muitas vezes, abalados e frustrados, porque nós não buscamos a revelação de Deus Pai para as nossas vidas. E isso é uma cilada muito perigosa. E como a Mina me disse aqui minha esposa disse quando abriu o culto, as coisas no reino, elas são simples, mas são profundas. Da mesma forma que algo simples, uma atitude simples te liberta de um cativeiro, uma atitude simples pode te prender também. Uma atitude simples, ela não vai parecer que ela abalou a sua fé, mas quando você menos se depara, você não tem mais fé para orar por uma cura, como eu citei aqui, porque você se decepcionou. Você não tem mais fé para interceder pelo seu amigo, porque ele te traiu. E nisso, o reino mingua. Parece que a sua vida também, o reino mingua, e quando você precisa do reino, parece que você não tem socorro, porque todos que estão à sua volta estão vivendo essa cadeia de decepção. E isso é o que faz muito desistirem e saírem das fileiras às quais foram colocados nesse tempo, nessa nossa busca como igreja, Casa Firme, como ministério de jovens,
Eu ainda creio, o avivamento vai vir através de nós. Ele vai começar aqui. Mas quantas decepções, quantas frustrações pararam vocês? A mim, algumas chegaram. Eu digo que o desânimo bateu na porta de alguns assuntos no meu coração. E por muitas vezes eu simplesmente, deixa isso aqui no cantinho, daqui a pouco o avivamento vem e vai rolar. Mas o avivamento não vai vir se a gente estiver desanimado. Porque, independente do avivamento, do quão grandioso ele vai ser, o propósito dele é alcançar as vidas. Se eu não tenho força para alcançar vidas, para que eu vou querer o avivamento? Para fazer acontecer, gerar algo aqui, mostrar mostrar para os hiperconectados que está acontecendo um mover aqui, e as pessoas virem aqui e continuarem aqui, enquanto outros vão para a glória? Não, isso não. Mas que toda a frustração que possa ter acontecido no seu coração, que ela vai ficar no passado a partir de hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28. Abram lá comigo, em nome de Jesus. Sarinha, de novo, Romanos 8, 28. Deus nos ministrou muito nesse capítulo por esses dias. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem já conhecia esse versículo aqui? Quem pode falar a parte B sem ler na Bíblia? Está escrito atrás, né? Aí eu que estou desinformado agora, esqueci. Enfim, não, pode deixar. Mas muitos gravam e você pode ser sincero com você mesmo. Você lembra da parte B todas as vezes que você cita? Eu mesmo citava por muitas vezes sem lembrar da parte B. Que diz assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pessoa, ela quer que tudo coopere para o bem dela. Não, isso aqui, olha, que eu sonho, vou colocar algo bem, eu sonho em conquistar aquele emprego. Não, porque eu quero ser desenhista. Eu acho que não tem nenhum desenhista aqui, né? Ilustrador, eu quero ser essa pessoa e sonho com isso e corre. Mas ela nunca perguntou para Deus, qual que é o seu propósito para mim? E ela sai correndo atrás disso numa força. E às vezes ela até consegue, porque de tanto isso estar no coração dela, ela clamar tanto, Deus honra a fé da pessoa e abre a porta. E ela fala, não, mas teve profecias. Tem profetas que vão profetizar segundo o nosso coração. Então nós temos que submeter o nosso coração aos propósitos de Deus. Buscar conhecer de Deus Pai qual é o propósito dele para a minha e para a sua vida. E aí sim, tudo que eu buscar, tudo vai cooperar para que esse propósito se cumpra. Em nome de Jesus. Eu declaro que todos aqui que buscam viver o propósito do Senhor nessa terra, como está em Romanos 28, tudo vai cooperar para o seu bem. Toda porta fechada, toda situação, toda oração que até agora pareceu que não foi atendida, tudo isso está cooperando para o seu bem. Você que ama a Deus e você que anda seguindo o propósito dele para a sua vida. Amém? Deixa eu voltar aqui que eu fiz uma anotação meio que mangá. E muito disso acontece porque qual é a razão dessas frustrações? Poxa, no nosso país, na nossa cultura, é muito comum que sejamos ensinados, educados, vamos assim dizer. Olha, Brunão, você foi um bom garoto, hoje quando você tem lá os seus 5 aninhos, você vai ganhar um chocolate quando chegar em casa, porque você fez tudo direitinho. Tirou 10 na escola, mais um presentinho. Tá, vamos passear porque essa semana foi. Quando você vai, você fez tudo certo, você vai ser promovido. Você vai crescendo e vai vendo, poxa, quando eu faço tudo certo, eu tenho uma recompensa. E sem que pensamos, sem que maquinamos muito isso é muito facilmente transmitido para a nossa vida espiritual com Deus. Eu acho que o fato de eu fazer tudo certo, mesmo que eu entenda já aqui de tantas pregações que eu não devo ser legalista, mas eu acho que o fato de eu fazer certo, não sendo legalista, isso me dá o privilégio, né?
isso torna Deus obrigado a me abençoar naquilo que eu quero. Né? Eu não sou legalista, mas eu acho isso, entendeu? Porque é algo que é muito natural, é muito de nós. Receber recompensa, recompensar e receber recompensa por algo que foi feito certo. Isso é natural e faz todo sentido. Parece até bom, né? E tem a sua parcela de bondade. Mas no reino do Espírito isso é muito perigoso. Porque isso vai chegar uma hora que isso também vai criar uma outra barreira. Eu não mereço ser abençoado por Deus porque eu falhei aqui. E está errado. Um dia eu estava tomando um café na copa da empresa, um colega chegou e falou: ele usou nomes que não merecem ser repetidos. Um indivíduo desse, um animal desse, merece apanhar mesmo. Uma reportagem de um crime lá, muito, muito horroroso, vamos assim dizer. E ele falou: mas você acha que um cara desse merece salvação? Eu falei: não, um cara desse não merece salvação. Daí mudou lá a história, daí trazem uma história mais leve nesse noticiário que eu tenho até raiva de tomar café às vezes, porque acaba influenciando no nosso humor ali, né, na hora. Aí veio uma outra história mais leve, eu falei: esse cara aí também não merece. Mas por quê? Ele está fazendo uma brincadeira, fazendo uma boa ação com as crianças. Eu falei: não merece ir para o céu também não. E esse eu também não mereço. Eu falei: isso é o que as pessoas não entendem. Não é pelo que eu faço. Não é porque eu mereço. Nenhum de nós merece. Vou começar de mim, acho que eu sou o que menos merece. Mas é pela graça dele. E isso é algo que o inimigo também solta em verdades nesse evangelho distorcido que ele lança nas redes para paralisar corações. Mas hoje o Espírito Santo ele vai destravar isso com a cura dele em cada coração, blindando cada uma de suas mentes. Amém? Em nome de Jesus. E como eu estava dizendo, muitas vezes temos orações, desejos no nosso coração, anseios que são bons, mas se o nosso coração não estiver certo nisso, Senhor, uma vez foi profetizado sobre a minha vida que eu vou para outras nações, eu vou para o Iraque, vou converter todo mundo lá. Ele pega, alguém profetizou, ele não falou com Deus, ele está no coração de que, não, eu vou para o Iraque, vou fazer muitos vídeos, vou jogar lá, vou ter muitas curtidas, vou ganhar dinheiro com isso, para estabelecer alguma coisa lá. E Deus queria que ele fosse totalmente anônimo, mas ele está pedindo assim. Aí ele nunca recebe, aí ele fala: Deus, você mentiu para mim? Ou coisas, não, Senhor, que eu quero a conversão daquele meu amigo, porque ele é a pessoa que o Senhor vai fazer. A sua palavra diz que tem amigos que são mais chegados que irmão, ele participou muito da minha infância, eu quero tanto ele. E é uma pessoa que não se converte e acaba atrasando a sua vida, te levando para um mau caminho. E você fala: Deus não queria. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque essas frustrações paralisam no reino do Espírito de uma forma que você fica ali, você não percebe, porque a sua fé ainda continua com o coração errado. E Deus não abençoa por conta disso. Aleluia. E essas expectativas que Satanás gera em nós faz com que não venhamos frutificar. Você quer ver se você está paralisado por conta de situações, de histórias da sua vida, seja algo que aconteceu lá na infância. Quem aqui já teve um trauma de infância que quando você foi repetir uma cena parecida quando adulto, não precisa ser nada tão grave, mas quem aqui já caiu da cama e dormiu no chão a adolescência inteira? Eu conheço um amigo que foi assim. Ele caiu tanto da cama quando era menorzinho, 4, 5 anos, que quando ele era adolescente ele tinha medo de dormir na cama. Quando ele tinha uns 14 anos dele, ele não dormia na cama. Tem pessoas que vivem em situação dessas. Tem pessoas que são tão desprezadas por pai e mãe que hoje não conseguem manter um relacionamento. São travadas em áreas específicas por isso. E o Senhor está curando isso hoje. Em vocês e também a partir de vocês. Em nós, né? Que Ele já falou tanto comigo. Em nós e a partir de nós. Abram comigo lá em Hebreus 3. Aleluia, Jesus.
o motivo pelo qual Satanás tem tentado deixar o nosso coração preso na frustração. Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso que o inimigo está tentando lançar essas setas, essas desinformações, o anseio por coisas que são dessa terra, o anseio de usar e as ferramentas de usar o evangelho para alcançar coisas que são tão terrenas. Porque o Senhor, ele não volta nos seus princípios. Ainda que seja errado, as pessoas que andam pelos princípios do Senhor, em parte o Senhor honra, porque ele não volta na sua palavra. Por isso que vemos pessoas que andam no evangelho distorcido e são abençoadas, recebem coisas. Porque o Senhor, ele não pode voltar na palavra dele. Se você for fiel, eu serei fiel. Então ele é fiel também, ele retribui. Amém? Mas que estejamos atentos para que isso não venha a alcançar o nosso coração. A partir de hoje, se seu coração estava incrédulo, achando que o Senhor não podia agir em algo, ou agir em determinada situação, ou abrir aquela porta, porque você se decepcionou com algo semelhante antes, que a partir de hoje isso não esteja mais no seu coração. Isso é uma cilada para minar a sua esperança, para te deixar preso nessa âncora da frustração. Amém? E o Senhor, ele nos dá alguns exemplos, mas antes de entrar nesses exemplos, eu queria que você abrisse comigo lá em Isaías 55. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É tão grande que subiu da minha Bíblia. Só sobe na hora que a gente está ministrando, né? Aleluia. Isaías 55, no versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então a maneira de não cair nessas ciladas é ligar o nosso coração, o nosso pensamento em buscar o Senhor. Porque os caminhos deles são mais altos, os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Ele vai nos levar a enxergar numa dimensão do Espírito, onde não vamos ver apenas a dor que estamos passando, ou a frustração em que caímos porque não fomos atendidos em alguma coisa, né? Nós vemos isso na vida de Daniel, por exemplo. Daniel, ele é levado cativo com o seu povo. Não vou abrir, senão vamos nos estender muito em leitura, mas todos conhecem a história de Daniel. A cidade dele é sitiada, ele é levado em cativo junto com o seu povo. Foi separado ali quando chegou, porque era da nobreza, então ele foi separado para servir o rei que dominou o povo dele, Nabucodonosor ali no caso. Mas ele rejeitou os costumes daquele lugar. Qual foi a primeira ação de Daniel quando ele foi separado? No coração dele: olha, eu não vou me deleitar nos prazeres, nas iguarias do rei. Não apenas por ser comida, mas porque era algo daquele povo, era algo que fugia do costume que foi impresso nele por Deus, através da cultura do povo dele. E ele não se submeteu àquilo. Muitos poderiam no dia de hoje: não, que isso, irmão. Você perdeu sua cidade, perdeu sua casa, sua família, você já se deu tão mal, mas olha o que Deus preparou para você, uma reviravolta. Agora você vai trabalhar para o rei e vai ter banquete todo dia. Se você passava dificuldade lá, agora você não vai passar dificuldade nenhuma aqui. Dá o like aí, quem achou que isso é o certo. Dá o like e ele, todo mundo quer os banquetes, né? Ninguém quer os legumes. Então, esse aqui recebeu mais joinha, então eu vou escolher esse aqui. Muitas vezes nós estamos assim. Nós oramos a Deus e postamos na rede social. O que tiver mais like, a pessoa segue. Infelizmente é assim. Mas não, Daniel, ele tinha o coração voltado a Deus. Ele consultava ao Senhor. Aqui em Daniel 2:17 tem uma outra situação bem interessante.
Aleluia. Daniel 2:17. Aleluia, diz assim, Daniel 2:17. Assim que Daniel chegou ali. Então Daniel foi para casa e fez saber acaso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, tem uma situação que os sábios da Babilônia vão acabar perecendo, mas ele fala, olha, eu conheço a Deus. Mas às vezes a gente está numa situação, e Daniel já dá uma estratégia aqui para a gente. Às vezes a gente não está entendendo o momento, porque nós somos limitados. Nós temos informações e às vezes temos que correr atrás de informações por conta do nosso trabalho, né? Tem pessoas aqui que, se não souber tudo o que aconteceu no dia anterior, antes de abrir o seu computador para trabalhar, não consegue produzir nada, porque depende disso para o serviço, né? Os mercados lá que não pararam enquanto você dormia, você tem que saber tudo, né? O que está acontecendo em outro país, onde é a sede da multinacional que eu trabalho, e tem que saber das notícias. Mas aqui Daniel, e às vezes a pessoa está com tanta coisa na cabeça, família e tal, e ela pode se perder. Mas Daniel dá um ponto muito interessante. Ele tinha amigos que eram da mesma fé. Qual foi a última vez que você chegou para um amigo seu, para um irmão aqui na fé? Não estou falando daquele amigo que dá o conselho errado, que ainda não se converteu. Mas para um irmão na fé, falou, ora a Deus por mim aí, Jonathan. A situação tá, pede para Deus ter misericórdia e nos ajudar a sair dessa. Pede para Deus, ora por Deus aí para abrir uma porta de emprego para mim. Ora a Deus para me dar entendimento de como me resolver com meu pai. Porque a situação lá em casa está difícil, a gente está brigando muito. Qual foi a última vez que você estava numa situação assim que você não encontrava saída e você pôde chegar em um dos seus irmãos e pedir? Ou será que você já se decepcionou com algum irmão com o qual você abriu seu coração, abriu uma situação e hoje você não quer repetir isso porque você acha que isso é um erro? A palavra de Deus diz aqui no 19: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e entendimento aos inteligentes. E é isso que acontece. Quando nós oramos um pelo outro, é isso que acontece. De repente, Renatão, você não teve a mesma frustração que eu. E eu tô aqui carentão, precisando, porque eu não enxergo, eu não tenho força para orar pela situação. Renatão, me ajuda aí nessa. E o Renatão vai com tudo. Eu já compartilhei com vocês uma situação, né? O milagre que Deus fez na nossa vida quando nos deu Felipe, nosso filho. E até então, depois de ter vivido essa situação e Deus ter dado ele como milagre, a primeira mulher que eu vi chorando porque não podia ter filho, mas eu fui para cima numa fúria dos céus, porque eu sabia que Deus podia fazer. Deus fez comigo. Aquela mulher estava acabada. Eu não pus a mão nela, obviamente, porque era uma mulher. Mas na hora que estava orando ali, eu cheguei junto. E eu tenho certeza que a mão de Deus agiu. Seja por consolo, ou seja pela criança, nunca mais vi aquela mulher na minha vida. Seja por consolo, ou seja para torná-la frutífera. Por quê? Foi algo que eu conquistei em Deus. Quantos aqui já conquistaram algo em oração com Deus? De repente você está com alguma situação, chega no seu brother aí e fala, irmão, estou com essa situação, você pode me ajudar a orar nisso? Posso. Ó, irmão, nessa aí a gente vai orar junto porque não está legal para mim também. Mas nisso Deus traz, e Deus pode ordenar a bênção, porque a comunhão não é só essa 1 hora, 2, 3 horas que ficamos juntos aqui nesse salão. A comunhão é quando nós estamos conectados em algo bom. Ô irmão, como que está aí? E aquela luta? Venceu essa semana? Semana está difícil? A gente precisa orar mais junto? O que está acontecendo?
E é isso que o Senhor tem para destravar as vidas. Você pode não estar travado, você pode estar fluindo, mas seu irmão pode estar precisando de você. Ou você é esse que está travado, não está fluindo. Gruda aí. Garanto que vocês dois juntos vão ter mais força que um só. Amém? Glória a Deus. E Daniel, ele continua ali, ele é perseguido. Ele não deixa a sua fé enquanto estava ali em costumes diferentes, e por isso ele foi perseguido. Até que finda no cenário mais conhecido da história de Daniel, né? Daniel na cova dos leões. E Daniel vai lá, ele pode falar: poxa, Deus, como assim? Eu fiz tudo, eu resisti até aqui, e agora que eu achei que estava tudo bem, já passei por 3 reis, esse último rei aqui vai me jogar para os leões. Não. Daniel foi: rei, se for da vontade de Deus que eu morra, eu vou morrer mesmo, senão ele vai dar um jeitinho dele, porque ele cria ele. Em todas as situações ruins que aconteceram na sua trajetória, como ele entendia o propósito de Deus, como ele buscava Deus, né? Como o anjo veio: não, Daniel, quando você começou a orar, eu já saí para vir te falar, mas você teve que guerrear aí. Como que ele ia falar: vou desistir agora porque eu vou ser jogado? Eu já orei, o anjo saiu na hora, Deus sabia que eu ia falar com ele, já mandou o anjo, ele só tive que guerrear aqui com o rei da Pérsia, porque por isso demorou esses 21 dias, senão já estaria aqui. Ele tinha experiências com Deus. Traga à memória isso no seu coração, traga à memória o que te traz esperança. Quantas petições já foram alcançadas? Traga isso à memória e não pare, não cesse de pedir. O nosso amor por alguém pode ser condicionado às coisas que essa pessoa pode nos dar. Pode começar assim. O nosso amor por Deus pode começar assim. Nós podemos nos achegar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. E conforme nós vamos conhecendo Ele, nós começamos a amá-lo por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Mas algo que Deus fez na minha vida foi me ensinar paternidade. E isso há cerca de 13 anos. Eu tive um cenário de paternidade muito caótico, naturalmente, né, falando. Quando o pastor Marcelo, conheci o pastor Marcelo, ele falou: não, vem andar comigo, você é meu filho. Eu falei: aham. Me converti numa igreja que não tinha essa história de paternidade, né? Não entendia paternidade. Falei: tá bom, você é filho espiritual, que glória a Deus, né? Algo muito superficial aconteceu e fui aprendendo. Mas 3 anos depois, Felipe nasce. 9 meses que se passaram, ok, estava ali totalmente dedicado, amando a ideia. Mas quando o Felipe nasce, cara, eu entendo uma coisa que eu não entendia acerca de Deus. Quando uma criança nasce, ela não te dá nada, a não ser uns probleminhas, umas noites sem dormir. Cara, você não tem como esperar nada de uma criança, de um recém-nascido. E você ama a criança incondicionalmente. Da mesma forma é Deus, por isso que Deus é Pai. Ele não está esperando que você dê nada para Ele, Ele te ama. Não é um amor inconsequente, é um amor incondicional. É o amor que não precisa você fazer algo para recebê-lo em troca. Mas à medida que você vai conhecendo e realmente o ama, não tem como essa convivência não te transformar. E Ele sabe disso. Por isso que Ele ama cada um. Ama cada um que está aqui e ama os que estão perdidos. Amém? Essa é uma verdade que o Senhor começou a me ministrar desde então sobre paternidade. Isso caiu no meu coração assim, transformou a minha vida com Deus. Eu ainda tenho muito para alcançar nele, muito para ser mudado dentro de mim ainda há. Mas essa verdade de que Ele não precisa de nada de mim, de nada de nós para nos amar, isso foi tremendo. E saber disso mudou muitas coisas na minha relação, na minha vida de oração. Poxa, não vou orar, não, porque pedir uma casa nova, não. Isso aí para mim não dá. Por que Deus vai me dar uma casa nova? Eu não dei nada para Ele, não fiz nada que Ele quisesse que eu fizesse. E isso já com alguns anos de convencido, né? Nem de convertido, posso dizer, nessa situação. Mas o Senhor, Ele tem o melhor para nós. E nós não podemos ficar travados e perder a fé nisso. Ficar sem esperança no que Ele tem para nos dar. Seguindo aqui um outro, e além disso, Daniel, só finalizando a história dele, saiu da cova ileso. Ok,
Quem jogou ele lá foi quem foi jogado depois e alimentou os leões. E através da vida de Daniel, nós temos tantas revelações, revelações que são para o nosso tempo, revelações que norteiam a nossa vida com Deus até hoje. Isso por quê? Porque ele não parou quando foi frustrado. Ele não deixou a decepção, vamos dizer assim, né? Ele não deixou que aquilo de ruim que aconteceu virasse uma frustração de fato. Ele sabia do propósito de Deus para a vida dele. E sabia que mesmo sendo levado cativo, o propósito de Deus podia ainda se cumprir na vida dele. Não sei o que pode estar te prendendo. O desânimo que está aí sufocando, a decepção que criou muros que não deixa você ver ao longe. Tenha certeza que o propósito de Deus na sua vida vai transpor todas essas coisas. Se você não tem coragem para buscar ou não tem fé para buscar nenhuma dessas coisas, comece a buscar no Senhor. Senhor, qual o seu propósito para a minha vida? Qual o sonho que o Senhor sonhou para mim? A palavra de Deus também nos dá um outro exemplo, muito tremendo, né? Que é ali no tanque de Betesda, em João 5. Deixa eu abrir aqui só para eu não inverter a ordem dos acontecimentos. Mas não vou ler o capítulo inteiro. João 5, a partir do versículo 1, ele narra essa história. Aleluia. E diz que em Betesda tinha esse tanque. Neste jazia no versículo 3, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, era algo que era cravado ali. Se a água se mover, é porque um anjo tocou e quem entrar primeiro vai ser salvo. Quantas vezes não estamos em situações dessas, né? Situações que sabemos que o mover de Deus num lugar pode transformar vidas. Mas por que limitamos o poder de Deus para uma vida só? Por que limitamos o poder de Deus para fazer só na vida do meu irmão? Eu não sou do mover, de sair rodopiando e tudo mais, mas o mover de Deus me pega também. Mas quantos aqui não estão vendo alguém sendo usado e... Não, só acontece com o Renatão porque ele é do louvor. Só acontece com o Eduzão porque ele é da dança. Ah, eu não faço nada, então Deus não vai me usar. E Deus não pode me pegar aqui para falar e trazer uma revelação dele. Não é assim. Não podemos parametrizar algo do reino. E muitas vezes está desapercebido para o que acontece no reino. Embora houvesse esse mover onde um anjo descia e tocasse as águas, e ainda que um anjo não descesse ali, uma vez eu me peguei nessa indagação, né? E se não era um anjo? Se era uma folha, um passarinho que foi pousar ali na água e movia? A fé dessa galera, dessa multidão que estava ali com as suas necessidades era tanta que isso se tornava plausível. O Senhor não resistia à fé deles. Embora não fosse certo, mas é aquilo, o Senhor dá. Por isso que nós vemos muitos irmãos que chegam sendo tremendamente abençoados. Porque a pessoa ela espera, a relação humana, ele espera isso. Ele espera receber algo em uma relação, para então conhecer a pessoa, né? E, em geral, poucos casais, até os que aqui estão, amaram a pessoa exatamente só por quem ela é. É porque ela dava uma paz, ela trazia uma paz na conversa, na amizade. É porque ela oferecia uma boa visão aos olhos, né? É porque ela oferecia momentos felizes e divertidos enquanto vocês conversavam. E por esses motivos o seu coração foi se cativando até que você passou a amar essa pessoa. E hoje não importa se a minha esposa, o papo vai ser legal ou não, eu continuo amando ela da mesma forma. Talvez no começo importasse. Poxa, hoje o papo tá chato, não foi legal, não tô te amando tanto assim hoje, né? Mas não, o Senhor nos atrai e nós não podemos ficar tristes com isso, porque outras pessoas estão recebendo. É a forma do Senhor atraí-los.
Porque essas pessoas e outros que estão lá perdidos, esses 41% que saíram e outros que nem entraram ainda, eles estão esperando nós, que poderíamos até hoje, mas a partir de hoje não mais, estar paralisados. Eles estão esperando que nós saiamos daqui e manifestemos como filhos maduros de Deus. Eles estão só esperando isso. Eles estão esperando o Eduardo aqui, que não tem mais nada prendendo ele na fé dele, sair. O seu problema é o quê? Meu pé está doendo. Orar, curou. Meu problema é tristeza. Agora sua tristeza sai, não importa do que é, saiu. Que ele esteja destravado. E isso se manifeste lá fora, para que eles venham crer, para que eles venham receber essas dádivas de Deus. Mas se o meu coração se entristece quando alguém recebe algo de Deus, como eu vou manifestar o poder dele nesse avivamento que está para vir? Como que eu vou servir ele nisso? Amém? Então que não venhamos aqui, e nesse mover ali do tanque, no versículo 5 diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, pouquinho tempo, né? Mas parado ali há mais tempo do que eu tenho de vida. Pode parecer mais, aí é outra história, a gente anda meio sem óleo, de pneu murcho, mas consumindo a vida de forma errada às vezes, mas não está há 38 anos ainda. Quantas vezes estamos perto do mover e não conseguimos ser abençoados por ele? E muitas vezes não entendemos que Jesus, ele não precisa do mover para nos alcançar. Jesus não precisa que eu esteja aqui, um anjo está passando aí, Bruno. Não. Jesus precisa que seu coração esteja ligado nele. E o que você pedir ao Pai, em nome dele, ele vai conceder. É simplesmente o que ele precisa. Quantas vezes nós focamos em algo? Porque a Marina alcançou uma bênção do Senhor e ela fez isso. Ela orava todo dia às 7 da manhã. Se eu não orar às 7 da manhã, eu não alcanço a mesma coisa. E não é. Estou usando uns exemplos bem simples, mas de coisas que nos paralisam e criam dogmas na nossa vida espiritual que precisam ser quebrados. É uma coisa boa, mas que quando nós colocamos isso como um rito, isso se torna uma prisão para nós. E aí nós não alcançamos e nos decepcionamos. No 8 diz assim, depois que Jesus pergunta para aquele homem, Jesus veio lá e incomodou se ele queria ser curado. E aí, muitas vezes, quantas vezes Jesus não chega para a gente e fala: e aí, você quer ser livre dessa prisão? Quer ser curado? Olha o que esse homem respondeu. Quantas vezes nós em situações não respondemos como ele? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, você quer me curar? Mas não dá, o único jeito de eu ser curado é indo lá. Quantas vezes nós não limitamos Deus? Quantas vezes eu lembro de uma situação em que eu queria adquirir algo. Estou tentando lembrar agora se foi quando eu fui comprar meu primeiro teclado. Queria tanto teclado, eu falava: Deus, me dá uma promoção de emprego para eu comprar um teclado. Deus, me abre outra porta, abre um bico aí para eu fazer no fim de semana para eu comprar um teclado. Eu queria tanto comprar um teclado. E eu orava para Deus me dar uma forma natural, que eu conseguisse ver uma lógica para alcançar isso. Na minha pequena fé de começo de caminhada, eu orava dessa forma: Deus. Até que um belo dia eu falei: Deus, se o Senhor não quer me dar o teclado, tá bom, não dê, mas em nome de Jesus, não deixa mais esse teclado que fica parando no meio do culto, que você aperta uma nota, ele fica batendo a mesma nota 30 minutos, não tem que desligar, esperar outro dia para voltar a funcionar. Era um teclado que tinha sido doado lá para a igreja e tudo mais, era bem difícil. E eu desisti, mas foi uma forma de Deus fazer eu descansar nele nisso, né? Falei: Deus, estou entregando. E um belo dia, sem dinheiro no bolso, sem documento, só com o crachá da empresa, eu entrei numa loja e falei: nossa, esse teclado é muito legal, tal. É um lançamento, tal, faz 2 meses que está no Brasil, não sei o que, não sei o que. Pô, você gostou? Gostei. Só por curiosidade mesmo, quanto custa? Custa tanto. Poxa. Tal. Como que faz? Faz no cartão.
parcela de outra forma? Não, só no cartão. Aí tá bom, aí vai daqui, vai dali, eu olhando pro teclado, falei, não, outro dia eu volto aí, vou ver se eu consigo um cartão, nem cartão tinha na época, né? Começando na empresa ainda, não tinha crédito. Ele falou, olha, você quer tentar uma coisa? Eu falei, o quê? Então, a loja está com um negócio de crediário, você pode ser nosso primeiro cliente. Eu falei, sério? Sério? Você tem seus documentos aí? Eu falei, não tenho documento nenhum. Eu vim direto do serviço só com o crachá da empresa. Ele falou, mas tem seu nome e RG? Tem. Pegou, olhou o nome e RG. Ó, se você quiser levar ele agora, fica tantas vezes de tanto. Eu olhei assim e falei, esse cara sabe o quanto sobra do meu salário todo mês? Molecão, 16 anos, esse cara sabe quanto sobra do meu salário todo mês? Eu falei, tá bom, eu quero. Ele falou, o que precisa? Não, aqui já deu para puxar, eu peguei o CNPJ da empresa, eu só vou fazer uma ligação para lá. Eu falei, pô, não vai ter ninguém lá esse horário. Sai todo mundo às 18, eu saía mais cedo, mas sai todo mundo às 18, já era umas 7 horas da noite. Ele ligou e tinha. Meu coordenador estava trabalhando ainda, porque eu não sei até hoje, e aprovou. Aí eu saí todo feliz, carregando um teclado de 15 quilos nas costas, pegando o trem, o ônibus, para vir para casa. Cheguei em casa todo feliz, aquela euforia, né? Vou falar que saí dando glória a Deus, dei glória a Deus, obviamente, mas não saí lembrando da situação. Quando eu chego em casa, ligo o teclado e tal, aí tive que toquei lá um hino da harpa para minha avó, que ela queria. Não, o primeiro hino tem que ser o hino da harpa. E ok. Aí eu falei, agora eu vou tomar um banho, né? Que na euforia fiquei mexendo lá nas coisas, já era tarde. Aí na hora que dá aquela acalmada no coração, aí Deus me ministra. Tá vendo, filho? Eu não preciso fazer no seu caminho. Eu não preciso fazer do jeito que você quer. Eu faço. Cara, acho que foi o crediário mais leve que eu tive na minha vida. Não me preocupava, nunca atrasou. Foi o mais leve que eu tive na minha vida toda. Deus honrou. Porque é do jeito dele, não é do nosso jeito. Isso é algo simples que aconteceu na minha vida, mas é a forma que Deus trabalha. Ele nunca vai ser enquadrado, Ele nunca vai deixar de te curar porque a água não está agitada. Ele não vai precisar de um mover para fazer na sua vida. 8. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. O toma o teu leito tem uma outra conotação. Muitas vezes naquilo que você foi frustrado, que você ficou muito tempo sem conquistar no Senhor, que te machucou, que foi uma ferida, você não vai conseguir simplesmente deixar lá atrás e nunca mais ter aquilo. Muitas vezes vai ser a cama que você vai ter que carregar. Muitas vezes você vai andar marcado como aquele que foi traído. Muitas vezes você vai andar marcado como aquele que padeceu necessidades por muito tempo na sua vida. Aquele de repente que foi despejado, aquele que perdeu a concorrência de uma vaga de emprego por um colega no trabalho que hoje atua numa posição que você almejava tanto. Vai ser uma marca, vai ser a cama que você vai ter que carregar. Mas em tudo isso o Senhor te coloca de pé e te coloca para andar e mostrar aquilo que Ele fez. Olha, eu carrego essa traição aqui nas costas porque o Senhor me fez chegar até aqui, senão eu teria parado lá. E é assim que o Senhor age nas nossas vidas. Um outro homem de Deus que fala muito ao meu coração na forma em que ele passou por situações e mesmo assim não foi paralisado é José. José teve um sonho do Senhor. Quem aqui já teve um sonho do Senhor, que sabe que é do Senhor para a sua vida? Quantos aqui já pensaram em desistir desse sonho? Quantos ainda estão orando? Amém. José, ele sonhou. Ele era o filho mais queridinho do papai ali. Ele podia falar, não, é agora, meu pai gosta tanto de mim que ele já vai dar tudo na minha mão, eu vou dominar tudo aqui. Eu vou dominar sobre os meus irmãos, vou dominar sobre meus pais, ele vai ficar descansando e eu que vou mandar em casa. E talvez por isso ele tinha aquele quê, né, de irmão mais novo, de dedo duro, vamos assim dizer, né? E tudo o que aconteceu na vida de José, encurtando aqui, senão vou sair linchado daqui depois pelo tempo.
Mas tudo o que aconteceu, ser vendido, ser passado o que ele passou na casa de Potifar, foi para a prisão, tudo o que aconteceu lá. A gente nunca vê José parado, porque se decepcionou. Não por ter decepcionado. A gente vê ele errando mais algumas vezes por tentar adiantar algumas coisas do propósito de Deus para a vida dele. Mas nunca parando por ter se decepcionado com o que aconteceu. Pelos irmãos ter vendido, ele não parou, senão ele ia fazer o que... Não, Josafá, eu vou só, sei lá, cultivar alguma coisa aqui no solo, eu vou só limpar a casa. Não, ele foi para cima, ele foi administrador de tudo que o senhor dele tinha lá. Ele não paralisou. Outro baque para a prisão. Chegou na prisão e falou: não, eu sou pobre, coitado, vou ficar aqui no cativo. Não, ele foi para cima, ele gerenciava a prisão. Aí ele tentou na prisão ainda dar aquela adiantada, né? Ó, fala para Faraó lá de mim e tal, com o copeiro. Mas no devido tempo, Deus pegou esse homem que, mesmo tendo tantas decepções, não se deixou ser frustrado e levantou ele. Colocou ele sobre a maior nação da época. Lá em Gênesis 45, já no fim da história de José, diz assim a palavra. 45:4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. A cama aqui de José. A cicatriz, vamos assim dizer, está aqui. Eu sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito. Mas no 5 diz: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Uma pessoa que entende o propósito de Deus na vida dele. Ele tem as marcas, ele tem a cicatriz, talvez passou pela dor, mas isso não impediu ele de cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E como não citar o exemplo mais belo de todos, Jesus, nosso amado, nosso Salvador, que estando aqui 100% homem na terra. Uma coisa para vocês, não vou citar aqui muitas coisas, mas Jesus, quando ele foi levado ali, foi colocado na cruz do Calvário. Eu sempre digo, se colocou na cruz do Calvário, né? Jesus se colocou lá, se deixou ser colocado lá. Sendo filho de Deus, ele fala: Pai, agora chega, não dá mais. Mata todo esse bando de incrédulo aí. Ele podia ter falado, mas não, quando ele foi pregado na cruz, ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por quê? Só porque ele tinha que fazer isso porque ele entendia o amor de Deus Pai? Não, porque ele sabia o propósito. Ele sabia que ele tinha que padecer ali naquela cruz, para que hoje eu e você pudesse estar aqui falando do amor dele, falando do propósito que ele tem para as nossas vidas. Por isso ele não desistiu, por amor de mim e de você, porque ele entendia o amor de Deus Pai por mim e por você. Por isso ele cumpriu o plano perfeito. Imagine na caminhada do Senhor: vamos lá, olha, meu coração está aflito aqui, vamos lá, Pedro, Tiago e João, vão orar comigo. Vocês estão dormindo, meu. Quantas amizades por menos já não são abaladas, né? Mas Jesus: pô, Judas, você vai me trair, eu sei, mas come aqui o bocado molhado da minha mão, fica aqui perto de mim. Pedrão, você vai me negar daquele jeito, nem vai admitir que se parece comigo, mesmo depois de já ter recebido a revelação de Deus de quem eu sou, você vai me negar. Mas Pedrão, te amo, hein? E aí, Pedro, você me ama? Volta lá, Pedro, você me ama? Pô, esses dois, quando eu morrer, esses dois vão partir direto para casa com medo. Mesmo assim, mesmo Jesus sabendo de tudo que havia de acontecer, ele não desistiu de nenhum deles. Por isso a palavra de Deus diz lá,
diz que tende em vós, em Filipenses, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Às vezes temos revelações que são frustradas porque quando recebemos ela, achamos que já é de fato. Recebemos uma promessa e já começamos a andar nela, não em fé, mas como se fosse, ainda sem ser. Não, você vai ser, o que você falar vai acontecer em curas, Duzão. Aí você começa, o Renato curou do que você, nem sei o que você está sentindo, Renatão, você é curado. Isso não acontece, mas o Renato foi curado. E você começa a andar em algo que não é o tempo. Essas pessoas iam fora do seu tempo acontecer, mas Jesus via tudo o que ia acontecer na vida delas. Olha, Pedro, as chaves da igreja estão na sua mão. E depois nós vemos Pedro, quando chega o Espírito Santo, desce o Espírito Santo sobre eles. Pedro ministrando multidões. Pedro engolindo seus achismos e indo ministrar o Espírito Santo a gentios, batizando gentios. Depois vem Paulo, que não teve de fato com Jesus, mas que foi alcançado por essa graça. E hoje tem aqui o Edu, Jonathan, Marcos, todos vocês alcançados pela mesma graça e habilitados para romper no reino do Espírito em nome de Jesus. E o Senhor nesta noite, Ele libera uma cura especial aos nossos corações. A palavra de Deus diz que Ele fez a ferida e a ligará. Muitas vezes tem coisas tão enterradas tão profundo dentro de nós, que o Senhor Deus Ele precisa fazer uma ferida e a ligar novamente, para que o bálsamo dele possa tocar essa situação. A palavra do Senhor nos diz, lá em Salmo, que o Senhor Deus Pai, Ele sonda e nos conhece. Desde a eternidade, Ele já tem escrito em seus livros todos os sonhos dele para nós, toda a nossa vida, todos os nossos dias. E quando nós olhamos para a Escritura, até a palavra de quinta-feira que foi tremenda sobre isso também. O Senhor nos ministra lá em Josué 21:45. Já estou acabando. Usar a tática, né? Se o louvor quiser ir subindo, pode subir. Só mais meia hora. Brincadeira, vai ser mais rápido. 5 minutinhos, ok? Quem me dá 5 minutinhos aí? 5, 10, 15, 20, tá bom. Glória a Deus. Josué 21:45 diz a respeito da vida de Josué, mas também a respeito de todos aqueles que se mantêm firmes na promessas do Senhor. De todos nós que a partir de hoje vamos deixar toda a frustração, toda a decepção para trás e vamos buscar entender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma das promessas que o Senhor decretou sobre nós como igreja, sobre nós como ministério de jovens, sobre nós como indivíduos, como família, nenhuma delas vai falhar, todas vão se cumprir cabalmente. Mas o que eu espero é a promessa maior de todas, que eu vou morar com Ele na glória, que eu vou participar deste avivamento e vou arrebatar todos esses que estão perdidos aí, ajudar a arrebatar todos esses que estão perdidos para Jesus, arrebatar cada um dos corações. Não importa qual é a situação que te prendeu até hoje, basta uma única palavra do nosso Deus para que isso mude. Basta um de repente dele. Todos esses discípulos que eu citei, todas as situações, que até a série, né, a TV hoje nos ajuda a entender um pouquinho da humanidade, né, por trás das letras aqui. Todas essas pessoas com falhas, bastou um de repente de Deus, um descer do Espírito Santo, para que elas agissem em poder, para que elas manifestassem tudo aquilo que ela aprendeu de Jesus, enquanto o ministério estava ali ainda pequeno, e nos arrebatou hoje como cristãos. Então basta uma palavra. Está preso, qual é a frustração que te paralisou?
Coloca diante do Senhor. Como diz lá em Jeremias 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Eu gosto da versão que diz: para vos dar uma esperança e um futuro. Mas contando com vocês que amam ao Senhor e buscam um propósito, pode ser a nossa tradução aqui da revisada, para vos dar o fim que desejais. Eu desejo estar com o meu Senhor para o resto da eternidade. Se eu posso dizer que a eternidade tem um resto, né? Todos os que almejam isso vão estar. E basta uma palavra dele para que a sua vida se transforme. Para isso você tem que estar preparado para o de repente. Quem aí está preparado para o de repente? É de repente, mano. Eu não posso esperar amanhã. Eu não posso esperar daqui 10 minutos. Eu não posso esperar para depois do lanche que eu vou comer com a galera depois do culto para me preparar. Então neste momento, você que já foi marcado por uma decepção, ou você que entendeu que algo estava travando o seu caminhar com Deus, estava travando a sua vida espiritual, eu vou convidar para que você se coloque de pé. Melhor, que todos se coloquem de pé. Mas que você que identificou isso dentro de você, coloque o seu coração agora diante de Deus. É entendível que você possa ter vergonha de quem está do seu lado, algo do tipo. Mas Deus, Ele te sonda e te conhece. E às vezes Ele precisa ter olhado o céu e ver uma ação notória da intenção do seu coração. Ele precisa que você externalize isso. Então que neste momento você possa entender que o Senhor, Ele tem um plano maravilhoso, escrito na eternidade, sonhos que Ele anseia em realizar através da sua vida, através do seu casamento, através do seu irmão, através daquela pessoa que há muito tempo você ora por ela, ou de repente através daquela pessoa com a qual você rompeu um relacionamento e o Senhor tem um projeto para usar a sua vida para salvar a vida dela. Que você possa nesse momento colocar o seu coração diante do Espírito Santo, que está aqui com o bálsamo do Senhor para curar todas essas marcas.